Oi, eu sou o Vinícius e hoje eu e meu grupo falaremos um pouco sobre os cones. Bom, basicamente, o que seriam os cones? O cone seria um sólido geométrico que pertence à geometria espacial. Falando um pouco da sua formação, a sua formação basicamente se dá por uma base circular e segmentos de reta que possuem suas extremidades todas ligadas num vértice só bem no topo dessa estrutura, como na imagem aqui ao lado. Um grande exemplo dos cones seria um próprio cone de trânsito, aquele laranjinha que a gente vê no nosso dia a dia, que representa bem o que a gente pode ver e é provavelmente o exemplo que todo mundo tem mais familiaridade. Uh, os cones eles possuem dois tipos diferentes, seriam eles os retos e os oblíquos. Qual que é a diferença? O reto possui o seu eixo perpendicular à base, ou seja, a sua altura e o centro da base, traçarmos uma reta, eles possuem um ângulo de 90 graus nesse eixo. Já no caso dos oblíquos, ocorre o contrário. Ele não é perpendicular. Então, o seu eixo acaba sendo diferente, não diferente, mas não perpendicular à sua base. A imagem aqui, vamos colocar na tela, talvez aqui, representa melhor o que eu quero dizer, mas basicamente é isso em relação aos tipos de cones. Bom dia, eu sou Leonardo e vou falar um pouco sobre o tronco do cone. Basicamente, se um cone sofre intersecção de um plano paralelo à base circular dele em uma determinada altura, a gente tem a constituição de uma nova figura geométrica espacial que é denominada de tronco de cone. Ela, diferentemente do cone, ela possui duas bases circulares, em que uma delas é maior que a outra. Dessa forma, os cálculos envolvendo a área superficial e o volume do tronco, eles envolvem a medida de dois raios. E a geratriz, que é a medida da altura lateral do cone, também está presente na composição do tronco do cone. A gente não deve confundir a medida da altura do tronco do cone com a medida da altura da lateral, pois são dois elementos distintos. A altura do cone ele é formado com as bases de um ângulo de 90 graus. No caso da geratriz, os ângulos eles são formados por um agudo e por um obtuso. Eu sou o João Lucas e eu vou te explicar como calcular a área e o volume de um cone. Bom, primeiramente eu vou te explicar como calcular a área total do cone. Bom, a área total de um cone faz referência à medida da superfície dessa figura geométrica espacial. É importante compreender que no cone é possível calcular até três áreas. São elas. Eu vou explicar as respectivas fórmulas. A área da base é igual a π vezes raio ao quadrado. A área lateral é igual a π vezes raio vezes geratriz. A área total é π vezes raio vezes geratriz mais raio, como você pode ver nessa imagem. Uma pequena observação é que para obter o valor da geratriz, basta usar a fórmula geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Agora falando sobre o volume de um cone, é um pouco mais complicado, mas a base de um cone é formada por um círculo. A distância do vértice, ou seja, a ponta do cone, ao centro da base, formando um ângulo de 90 graus, recebe o nome de altura. O comprimento da face lateral é denominado geratriz. Para calcularmos o volume do cone, multiplicamos a área da base pela medida da altura e dividimos o resultado por 3, como mostra a seguinte fórmula. Oi, gente, eu sou a Kelly e hoje eu vou apresentar a explicação e resolução de uma conta retirada do Enem 2011. Vou resolver ela com vocês e eu espero que entendam e acompanhem. Uma empresa responsável por produzir arranjos de parafina recebeu uma encomenda de arranjos em formato de cone reto. Porém, teve dificuldades em receber de seu fornecedor o molde a ser utilizado e negociou com a pessoa que fez a encomenda o uso de arranjos na forma de um prisma reto, com base quadrada de dimensões de 5 cm por 5 cm. Considerando que o arranjo na forma de cone utilizava um volume de 500 ml, qual deverá ser a altura em centímetros desse prisma para que a empresa gaste a mesma quantidade de parafina utilizada no cone? Alternativa A, 8,
B, 14, C, 20, D, 60 e 200. A resolução é volume igual área da base vezes altura, 500 igual a base vezes altura, 500 igual parênteses 5 vezes cínculos, calculando a área da base, fecha parênteses, vezes altura. Altura igual 500 dividido por 25, entre parênteses, área da base 5 vezes 5. Altura igual 20 centímetros. Portanto, a correta é a letra C. Oi, eu sou a Rafaela. Eu vou responder uma questão do Enem do ano de 2010. A questão é: um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros ao quadrado, considerando π igual a 3,14, a altura será igual a 3 metros, B, 4 metros, C, 5 metros, D, 9 metros e 16 metros. Para responder, nós sabemos que a área iluminada corresponde a uma circunferência de raio R. Uma circunferência constitui-se em uma figura geométrica plana formada por uma linha curva fechada nas extremidades, em que todos os pontos em cima dessa linha possuem a mesma distância até um outro ponto, que é o centro da circunferência. E a área de uma circunferência, ou seja, o tamanho da superfície delimitada pela circunferência, pode ser calculada por meio da seguinte equação: A igual a π vezes raio ao quadrado. Para calcular o raio, nós sabemos que a área circular corresponde a 28,26 e o π é 3,14. Então, a gente vai fazer 28,26 dividido pelo 3,14, que vai ser raio igual a 9. Raio ao quadrado igual a 9 é 3 metros ao quadrado. Observando a figura, percebemos que a altura h representa um dos catetos do triângulo retângulo de hipotenusa equivalente a g igual a 5 metros. Utilizando o teorema de Pitágoras, teremos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vai ser 5 ao quadrado, que é os 5 metros, igual a 3 ao quadrado, que é o raio, mais h ao quadrado, que é a altura. 5 ao quadrado é 25, igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais h ao quadrado. H ao quadrado igual a 25 menos 9, fica 16. 16 ao quadrado é igual a 4 metros. Ou seja, a letra B é a correta.